Oi, gente, paz. Espero que vocês estejam bem. Já orou hoje? Já fez um momento de pausa no seu dia, nas suas correrias? Queria te convidar mais uma vez, em meio a todas as correrias que a gente tem vivido e passado, a parar um pouco, a acalmar o seu coração, a desligar todas essas vozes que estão ao nosso redor, espremendo o nosso coração, inquietando a gente de uma forma terrível. Mas eu queria muito te convidar. Eu tenho no meu coração essa certeza de que afastamento social não precisa ser um afastamento espiritual. E eu tenho certeza também que a gente pode terminar esse mês de afastamento pessoal mais próximos de Deus, mais próximos da presença de Deus, buscando mais ao Senhor. Então eu queria te convidar a mais um momento de devoção, de pausa. Quem sabe você consegue acalmar um pouco o seu coração por alguns minutos, para que a gente leia um texto da Palavra de Deus e para que a gente interceda juntos, ore juntos por essa situação no mundo, por esse caos que se estabelece na história, por tudo isso que tem acontecido. E eu queria ler com você o Salmo 2, que é um salmo importante para esse momento, porque ele aponta para a soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos os tempos. O Salmo 2 diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele disse. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Como são felizes aqueles que têm encontrado em Deus um refúgio. Esse salmo ele tem uma importância bem significativa, porque ao mesmo tempo é um salmo que a gente chama de messiânico, porque ele aponta para o Messias. Ele fala: tu és o meu filho, hoje te gerei. No sentido de que Jesus é o Filho eterno, gerado eternamente por Deus. E também porque um dia Jesus foi gerado na história e na terra como Redentor de todos nós. E é interessante que ele fala que a herança do Filho aqui são justamente aqueles que são redimidos. É o que Cristo recebeu por tudo que ele fez por nós. Foi uma família de pessoas crentes e confiantes nele, redimidas pelo seu sangue, que hoje lutam para viver para a glória e para o louvor desse Deus Redentor. E ele começa os 3 primeiros versículos dizendo: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Ele fala de uma realidade em que o ser humano, depois que ele se afastou de Deus, ele vive buscando caminhos longe dos caminhos determinados pelo Deus Criador. E mais, ainda lutam contra os propósitos de Deus. Como se fosse possível, de alguma maneira, você derrotar aquele que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. E diante dessa atitude humana, o salmista fala a partir do versículo 4, qual é a atitude de Deus diante da ação humana que luta contra os propósitos de Deus na história? E ele fala: do seu trono, lá nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Porque, de fato, quem é capaz de desfazer os propósitos do Deus soberano sobre a história? Quem é capaz de tirar de Deus o trono? Por mais que o ser humano queira seguir os desejos do seu próprio coração e não se submeter aos propósitos de Deus, ninguém é capaz de tirar de Deus o trono, porque ele é, por essência, Senhor e Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E eu fico muito feliz quando eu lembro que, em meio a todo o caos que a gente tem vivido, em meio a essa situação
tão desafiadora que o mundo vem atravessando. A gente lembrar que o Senhor continua sentado no trono, reinando sobre todas as coisas, que os seus propósitos eternos jamais serão abalados, que no dia certo, no momento certo, Deus trará justiça plena sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas eu queria que essa palavra ela fosse um conforto para o teu coração, porque o Senhor continua soberano, o Senhor continua sentado no seu trono, reinando sobre tudo e sobre todas as coisas. E de uma maneira muito especial, reinando sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Nós que um dia fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, que somos a herança dele, a herança dele. Eu não sei se você já pensou dessa forma a respeito do que Cristo recebeu como herança de todo o seu sacrifício. Você é a herança de Jesus, você é aquilo que Jesus recebeu como herança por tudo que ele fez e por todo o seu sofrimento. Por isso Deus tem prazer na tua vida e na tua história. Por isso Deus ele se aproxima de você e você pode descansar nesse momento em meio a todas as inquietações desse mundo, na certeza de que Deus já se aproximou de você pela cruz. E que se você quiser dobrar os seus joelhos, parar diante desse Deus, você vai perceber que ele está perto de você, trazendo conforto para o seu coração, para a sua alma, para a sua caminhada, que apesar de toda a insegurança que o mundo pode nos dar a sensação de trazer, o Senhor continua sentado no trono. Nenhum poder na história foi capaz de desfazer os propósitos eternos de Deus. Desse Deus que é Deus da sua história, que te comprou pelo sangue derramado na cruz. Que o seu coração se acalme, que a sua mente se acalme, que você consiga parar realmente diante de todas as inquietações e a colocar o seu coração diante do Senhor. Ele termina esse texto dizendo: como são felizes todos os que nele se refugiam. Deus é um refúgio, Deus é uma fortaleza. Em meio ao caos, em meio às inquietações do mundo, Deus é um refúgio para mim e para você. A certeza de que forças já se levantaram, mas que ninguém foi capaz de desfazer os planos desse Deus eterno e soberano que nos comprou e que temos como sua herança eterna, como família e filhos e filhas que Ele tem depois de tudo que Ele fez por nós. Que o seu coração se acalme, que a sua mente se acalme e que nele você encontre descanso, alegria, fortalecimento. Se você conseguir agora, eu queria te convidar um pouco a fechar os seus olhos para que a gente ore a esse Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, para que você sinta essa presença desse Deus consolador, desse Deus que está sobre tudo, está sobre o seu trabalho, está sobre a sua família, está sobre a sua caminhada, que a presença dele seja extrema e profundamente sentida na sua vida e na sua caminhada. Que ele traga conforto, consolo e forças ao teu coração. Com a certeza de que a gente pode terminar esse tempo, sim, mais perto do Senhor, na certeza de que ele já está perto de cada um de nós. Vamos lá. Santo Deus e Senhor, a gente separa mais um tempo, Senhor, diante de Ti. Nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias e por tantas coisas difíceis nesse tempo, Senhor. Mas em meio a tudo isso, Deus querido, nós estamos ouvindo na Sua Santa Palavra que por mais crises que nós já tenhamos enfrentado no mundo e na história, o Senhor continua sendo o Senhor. Prevaleceu a todas as fases da história, Senhor. E continua sendo o Senhor também sobre esse momento da vida e da história, Senhor. Por isso, Deus querido, nós te rendemos graças por tudo quanto o Senhor já fez por nós. Por essa alegria de sabermos que somos a sua herança, Senhor. Que o que o Senhor recebeu depois de todo o seu sacrifício na cruz do Calvário foram os seus filhos e filhas comprados por Ti, Senhor. E esse conforto de saber que esse amor já derramado sobre a nossa vida mostra que as Suas mãos estão sobre nós e sobre a nossa história, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que esse amor traga conforto e consolo aos nossos corações nesse momento, Senhor. Que a certeza de que nós estamos nas mãos de um Deus que está sobre toda a história, que nunca se abalou, que nunca viu seus propósitos serem frustrados e que jamais verá, porque o Senhor é o Senhor da história, Senhor. Que essa certeza de que nós estamos nas mãos de um Deus que está sobre tudo e sobre todos, traga nesse momento consolo, conforto,
ao coração dos meus irmãos e irmãs, assim, a começar pelo meu coração, Senhor. Que a gente consiga enfrentar todos os desafios desse tempo, Senhor. Na certeza de que Tu és o Senhor da nossa vida, de que as Suas mãos estão sobre nós. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Que a paz que excede o entendimento, que não vem do caos, mas que vem da certeza das Suas mãos sobre nós, seja derramada sobre os nossos corações, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus acalme o seu coração, que você consiga, de fato, ter esses momentos de aproximação, de comunhão com Deus a cada dia, a cada momento mais. Pelo nome de Jesus. Amém. Paz, abraço.